Fala Guardiões, eu sou o Carlos e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E nesse vídeo trago para vocês mais uma Momodex. E nesse Momodex, como vocês podem estar vendo aí na capa do vídeo, eu trago o Momodo Acheron, o Momodo Dragão. E nesse vídeo ele não vai ter a mesma coisa que tem nos outros, que é quando eu chego na parte das magias, eu acabo falando sobre elas, eu coloco animações do anime, né? Infelizmente aqui não vai ter essas animações, porque como muitos de vocês sabem, o Acheron ele só aparece no mangá e não aparece no anime. Vocês também estão cansados de saber, né, que eu já falei aqui várias vezes, que o anime termina na saga do Faudo e nem chegou ali ser animado a saga do Clear. Então, sendo assim, Acheron nunca foi animado, né? Nunca teve animação dele, nem nada. A gente queria, infelizmente não tem, né? Então o vídeo aqui vai ser somente imagens do mangá. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, você se inscreve no canal, deixa o seu like que ajuda bastante, clica no sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo aqui no canal e também comenta no vídeo, tá? Deixa o seu comentário aí. Então, bora pro vídeo. Seu nome é Acheron, mas ele também é conhecido como um dos 4 Mamodos prodígio do mundo Mamodo, que também significa aí um dos 4 Mamodos crianças mais fortes do mundo Mamodo. Mas ele também é conhecido como o prodígio da tribo dos dragões ou o prodígio do clã dragão. Para quem não sabe o que é os 4 Mamodos prodígios, eu postei um vídeo no meu canal falando um pouco mais sobre eles, quem são os 4 Mamodos prodígio. Então vai no meu canal que tem um vídeo aí falando direitinho sobre eles. Ou então pode ir aqui na descrição do vídeo que eu vou estar deixando o link desse vídeo. Se não tiver na descrição, olha aí no comentário fixado que também pode estar o link aí no comentário, tá certo? Então vamos lá. A sua idade ela é desconhecida, mas a gente pode supor assim que ele tem cerca de 16, 17 a 18 anos. Até por conta ali do seu tamanho e também por ele ser bem maduro e não demonstrar ser uma criança, né? Esse Mamodo Dragão, ele tem vários pontos positivos, assim, a quesito de força de combate, até mesmo por ele ser um dragão, né? E ele possui ali escamas muito fortes e também muito resistentes, até mesmo como o Brago mesmo fala no mangá, que ele é um dragão nascido com escamas lendárias vermelhas. E essa parte das escamas me lembrou muito o dragão vermelho do filme da Marvel, onde eles até utilizam as escamas dele para fazer armas e roupas. Eu tô falando do filme do Shang-Chi, né, que tem um dragão vermelho, para quem assistiu sabe do que eu tô falando. E enquanto eu tava estudando aí sobre o Acheron, eu me lembrei muito desse dragão, porque realmente eles utilizam as escamas deles lá como armas, né, e usam roupa. Então a gente pode meio que estar supondo que as escamas do Acheron é bem parecida com a desse dragão. E pode ser também que o Makoto ele acabou se inspirando em histórias assim, né, vamos dizer, histórias, lendas de escamas de dragão, porque não somente nesse filme da Marvel, eu também já vi em outros lugares que escamas de dragão são muito fortes, né, muito resistentes. Então eu lembrei muito disso quando eu tava aí estudando sobre o Acheron e criando aqui o roteiro do vídeo, né. Então ele tem escamas aí muito resistentes que, a propósito, essas escamas do Acheron, elas foram capazes de resistir às magias do Clear Note. Eu já falei aqui pra vocês que as magias do Clear Note, elas são magias de aniquilação, que tudo que elas tocam acaba se desintegrando. E olha o nível da força das escamas dele, né? Elas conseguem resistir à magia dele, né? Olha aí a força dessas escamas. Sendo assim, além do fato dele ser um dragão, né, enorme e ter bastante força e também ter muita resistência por causa das suas escamas, os seus poderes também são basicamente voltados a isso, a aumento de força, aumento de velocidade, um aprimoramento corporal, né? E isso aí já ajuda bastante, fazendo com que ele seja muito mais forte. E assim como os outros Mamodos, Acheron possui algumas habilidades natural como demônio. Uma delas é o poder de ficar em forma humana.
Mas assim, ele não fica 100% humano igual o Ren ficava, né? Porque a gente viu no anime que o Ren, quando ele ficava na forma humana, era muito difícil alguém saber desconfiar ali de que ele era um Mamodo, né? O Kyo nunca desconfiou até o Ren falar pra ele, né? Mas o Acheron fica um pouco diferente porque ele ainda mantém ali alguns traços de dragão e o seu tamanho também fica muito exagerado, né? Então já dá pra perceber de cara de que ele não é um humano normal. Sendo assim, ele pode ficar na sua forma original quando ele quiser, da mesma forma que ele também pode ficar na forma humana quando ele quiser. No mangá a gente vê esse processo dele de transformação da forma humana pro dragão e parece ser um pouco demorado essa transformação dele, porque parece que ele tem que se concentrar ali, vai se transformando, então tem um tempinho, né? E a sua outra habilidade ali é o seu sensor Mamodo, entre aspas, que ele pode sentir a presença ali do Brago, né, como é mostrado no mangá. Ele sente a presença do Brago e do Clear a mais de 2.500 km de distância, né? Olha o nível do cara. Como eu disse, muitos têm, assim, eu já falei em vídeos, né, que muitos têm essas habilidades de sentir a presença, o Brago tem, mas assim, os que eu vi com maior poder de alcance de sentir a presença, igual o Acheron, né, que ele conseguiu sentir a 2.500 km, é o Momon e o Clear Note. O Clear Note também consegue sentir a presença dos Mamodos em quilômetros de distância, igual o Momon, né? Então, pra mim, eles três aí são os mais fortes em sentir a presença de outro Mamodo à distância. E essas habilidades dele aí somente na forma humana, né? Porque quando ele tá na forma de dragão mesmo, com certeza é muito mais aprimorado, até porque na sua forma de dragão ele possui asas, né? Então ele pode voar, né, e ter muita mais agilidade do que na sua forma humana. Então podemos dizer que ele já é casca grossa na forma humana e na dragão ali você vai perder com certeza, né? Porque o cara já é 100% forte, então na forma dragão nem se fala. Uma coisa que eu também não posso me esquecer de comentar nesse vídeo é que o Acheron é irmão do Elzador, né? Eu também falo isso no meu vídeo dos 4 Mamodos Prodígios, mas eu tenho que comentar aqui por ser um fato sobre ele, né? Ele é irmão do Elzador, o Mamodo aí que lutou com o Bari. Então, no meu vídeo dos 4 Mamodos Prodígios eu menciono o Elzador, tá? E também menciono ele no vídeo do Bari. Então, se você quer saber mais sobre o Elzador, vai lá no vídeo do Bari, que é o Mamonodex do Bari, e também no vídeo aí dos 4 Mamodos Prodígios. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá certo? A cor do seu livro, eu até me surpreendi quando eu fui pesquisar e eu acabei achando uma imagem que tinha ali a cor do livro dele, que é vermelho, igual a cor do livro do Gash. E eu achando aqui que somente o Gash tinha um livro da cor vermelha, né? Mas o Acheron veio aí e também tem um livro da cor vermelha, né? Porque a gente sempre achava, o Gash é o único que tem um livro vermelho. Mas o Makoto acabou com isso aí, né? Colocando o Acheron com um livro da mesma cor. Agora vamos falar um pouco sobre o seu guardião, né? Que ele se chama Rin Viso, ou Rin. Ele tem uma aparência ali bem estilosa, além do seu penteado dele, que é todo jogado pra cima, assim, e é bem exagerado o penteado dele. E ele aparenta ser um cara bem legal, apesar de que ele é bem tímido e mais na dele ali. Ele não tem muito tempo, assim, de, vamos dizer, de tela no mangá, até porque sempre foca mais no Acheron. Ele fica ali só utilizando as magias dele. Mas o que dá pra perceber é que ele é um cara bem legal, até porque ele tem a mania de ficar chamando todo mundo de mano. Ele não chama pelo nome, ele fala mano Kiyomaru, mano Gash. Ele tem uma vibe ali bem legal. O Acheron, ele teve seu debut ali, a sua primeira aparição, no capítulo 278. E no anime, como eu já falei pra vocês, ele não teve aparição, até porque não teve aí, né, como eu falei pra vocês, animação do Acheron, e vocês já sabem, né, lá. Na sua primeira aparição no mangá, né, como eu falei no capítulo 278, ele aparece ali em busca do Gash, né, do portador do baú. Então ele encontra o Gash, ele vai até a casa do Kyo e os dois têm uma luta e o Acheron ali na sua forma humana, somente na forma humana, ele é capaz de fazer o Kyo tremer de medo. E assim, se ele quisesse, ele tinha com certeza derrotado o Gash, somente ali na forma dele humana mesmo, né? Ele tinha derrotado o portador do baú. E era a única coisa que ele queria saber ali, era sobre o portador do baú, se ele era uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. E ele acaba decidindo e vendo, né, sentindo ali, somente em tocar no Gash, que o Gash era um bom Mamodo, uma boa pessoa.
Então depois disso ele decide não lutar mais com Gash e acabar contando para ele sobre o Clear Note e várias outras coisas ali de que aconteceu e podem acontecer. E nesse mesmo capítulo a gente fica sabendo que o Acheron ele já lutou contra o Clear, mas ele saiu gravemente ferido devido aí a uma das magias do Clear que perfurou o peito dele. E depois disso ele treinou, né, bastante, muito mesmo, somente para derrotar o Clear Note. E sobre o seu treinamento, assim, a gente, né, para quem leu, a gente não tem muito o que falar, até porque isso é mostrado ali num flashback. Ele treinando ali, sentado num negocinho que lembra muito o treinamento do Naruto, que o Naruto tem lá quando ele vai se tornar modo sábio, né? Treinar com sapos. Ele fica sentado numa taubazinha, então o Acheron estava treinando do mesmo jeito que o Naruto, né? Então a gente só vê uma imagenzinha ali, mas ele fala que treinou bastante, né? Para ficar ali muito mais forte para quando fosse enfrentar o Clear, conseguir pelo menos chegar no mesmo nível. Mas agora eu vou passar para o outro tópico aí, que é quando o seu livro é queimado. E vocês podem estar se perguntando, nossa, já vai falar como o livro dele foi queimado? Pois é, eu vou falar porque o Acheron, a gente não tem muito o que falar. Ele teve muitos feitos, assim, muito importantes no mangá, mas foram bem rápidos, né? Porque, como eu falei para vocês, a primeira aparição dele foi no capítulo 278, e o livro dele foi queimado ali já praticamente uns 5 capítulos à frente, então foi muito rápido a aparição dele. Ele veio, lutou com o Gash, depois foi com o Gash ir lá enfrentar o Clear e foi muito rápido. Então ele só apareceu ali pouquinho, mostrou realmente quem ele era, que ele era de fato um dos 4 prodígios e teve ali o seu livro queimado. Infelizmente, Makoto nefou e ele que nem nefou o coitado do Kyanchomen, né? Então, vamos lá, né? Acheron, ao encontrar o Kyo e Gash pela segunda vez, ele ainda continua aí na sua busca pelo Clear, que ele estava atrás do Clear Note. Ele acaba sentindo a presença do Brago e do Clear, como eu falei para vocês, a 2.500 km de distância. Então, ele revela ali a sua verdadeira forma, né, de dragão, e sai voando ali usando uma das suas magias mais fortes para chegar mais rápido ao local. Porque chegando lá, né, eles viram que o Brago já estava nas últimas. Sim, gente, o Brago estava nas últimas ali, quase morrendo. E assim, mesmo depois do treinamento dele com o do Ford, ele ainda não foi capaz de peitar o Clear Note, tá? Ele não foi páreo para ele, a gente tem que aceitar isso. É a verdade que o Clear Note é supremo. Quando eu fizer o vídeo do Clear Note, vocês vão ver do que eu tô falando, tá? E também para quem já leu, já sabe. Então, assim, quando eles chegaram lá, aconteceu uma grande batalha que foi surpreendente, muito massa ali, do Clear versus o Acheron. O Acheron consegue bem ali usar as magias dele, né? Aguenta também bastante as magias do Clear Note. Lembrando, né, que as magias dele eram de desintegrar as coisas, então as escamas dele suportava bem ali os efeitos da magia. Mas aos poucos a magia do Clear ia afetando sim o Acheron, né? As escamas aguentavam de primeira, de segunda, mas na terceira, quarta vez que ele era atingido, as escamas meio que já começavam a não ter tanta resistência. Nisso o Gash entra na batalha para ajudar, mas meio que ele também só atrapalha. Mas ele também não significa nada pro Clear, porque o Clear só fica desviando das magias dele com o dedo, com a unha, com o sopro, então é mesmo que nada. E nisso magia vai, magia vem, Clear desviando de todas as magias, e ele acaba atacando o Acheron com uma das suas magias que ele usou para perfurar ele na primeira batalha que eles tiveram, né? Só que o Acheron consegue se defender, mas o Clear acaba surpreendendo ele com uma magia mais forte, que é meio que uma foice gigante lá, que acaba acertando ele em cheio e arrancando chifre, perfurando ele lá, e ele fica muito ferido. E assim, o Makoto, ele não pegou leve aqui nessa batalha, né? A gente pode ver aí, como vocês podem ver na imagem, tem muito sangue, né, e muita violência. Então daqui pra frente tem umas imagens aí bem loucas de Gash Bell, que a gente fica se perguntando, isso aqui ainda é Gash Bell? É Gash Bell. Então, depois de se ferir ali seriamente, ele tenta acertar o Clear com sua magia Shin. E aqui, pela primeira vez, a gente pode ver que a magia Shin, além de serem muito poderosas, ela causa dano ao seu usuário. No caso, elas podem lhe causar muita exaustão e dores no corpo, igualmente o que eu mostrei e falei no vídeo do Magon.
Porque aqui, assim, no mangá tem meio que essa curiosidade. O Acheron, ele é o primeiro Mamoru a utilizar a magia Shin no mangá. Depois disso, vários outros Mamoros também utilizam as suas magias, né, Shin. Então ele foi o primeiro a utilizar aí uma magia Shin, que é como se fosse a verdadeira magia. Um exemplo aqui é Shin Zakeruga, né, significa ali o verdadeiro Zakeruga. Então, como eu falei para vocês no vídeo do Magon, acontece o mesmo com Acheron. A magia Shin do Acheron permite que ele consiga voar em alta velocidade, só que quando ele faz isso, ele acaba se machucando mais ainda. E mesmo assim, ele também ainda nem conseguiu acertar o Mamoru lá magrelo, porque ele acaba se escondendo de trás do Gash, e então ele não consegue acertar ele e acaba se ferindo muito por causa que ele se esforça muito mais para utilizar a sua magia, e só para ele desviar para o lado, ele acaba se machucando muito, sendo que ele já estava ferido ali pela magia do Clear. Depois disso, o Gash tenta ajudar o Acheron, mas ele acaba sendo atacado pelo Clear, e para defender e proteger o Gash, o Acheron acaba se jogando na frente da magia do Clear e acaba ficando ali pior ainda, num estado decadente. Então, após ele salvar o Gash, a gente fica sabendo o que ele realmente queria fazer se ele conseguisse se tornar rei. E nesse diálogo dele é bem legal, a gente vê e acaba descobrindo ali umas coisas bem legais sobre outras tribos, além das dos dragões. Que eu já até comentei aqui em algum vídeo meu bem antigo aqui no canal, eu lembro que eu já falei sobre essas outras tribos. Pois é, ele queria que no mundo Mamoru todos vivessem em harmonia e em paz, e todas as tribos se dessem bem, a tribo dos dragões, a tribo dos humanoides, a dos bestiais e também as dos florais. A gente também acaba vendo ali que tem uma tribo dos anões, né, que ele queria ajudar muito em troca de cerveja. Ele queria ajudar a tribo dos anões em troca de cerveja. O Acheron gosta muito aí de uma cerveja. E é até por isso que eu falei para vocês no outro vídeo, né, que a gente tinha que descobrir até que idade eles classificam o Mamoru como criança, né? Porque fica muito estranho um Mamoru criança que toma cerveja. Ele fica meio esquisito. É por isso que às vezes eu acho que o Acheron nem é criança, mas se ele não é criança, o que é que ele está fazendo ali? Porque no caso a gente sabe que foi 100 crianças mandadas para o mundo humano. Então a gente realmente tem que saber qual é a idade que eles classificam aí os Mamorus como criança. A gente precisa saber disso. Mas continuando aqui, então ele pergunta ao Gash se ele pode confiar nele e para ele se tornar rei, e se ele conseguir se tornar rei, que o Gash faça tudo isso que ele falou para ele, né? Que ele faça com que todos os Mamorus de todas as tribos lá do mundo deles se dê bem. A gente até fica já meio que se perguntando, né, assim, supondo que então que as tribos lá do mundo do Gash, eles não se dão, né? Eles já têm meio que uma rincha um do outro, mas a gente vê no final, né, que o Gash acaba se tornando rei e tudo fica bem. Então ele fez aí o que o Acheron queria, que todo mundo ficasse em paz e harmonia e deixasse a diferença de lado. Após isso, a gente tem uma cena ali bem surpreendente, porque o Acheron simplesmente acaba arrancando o próprio braço dele com um socão, e depois ele acaba rebolando ali pro lado, e ele fala que fez isso para se sentir mais leve e tentar acertar o Clear com a sua magia Shin. Então ele ainda queria acertar ele com a sua magia. Mas na verdade ele só tinha arrancado o seu braço para servir como escudo para o Brago e para Sherry, porque meio que ele previu ali um ataque do Clear, né, que realmente foi o que aconteceu. Ele ataca eles com uma magia ali muito forte de aniquilação, que acaba atingindo todo mundo. E nisso o livro do Acheron é atingido por essa magia do Clear e acaba pegando fogo, né? O Kyo até fala, o seu livro está pegando fogo. E o guardião dele, né, o Rin, acaba falando que a magia atingiu o livro. Então ali o Acheron começa a desaparecer. Mas com a ajuda do Brago, o Brago consegue imobilizar o Clear, e ele usa de novo a sua magia Shin e acaba acertando o Clear em cheio. Mas no caminho, né, quando ele usou a magia, até ele acertar o Clear, a gente consegue ver ali que ele acaba se despedaçando devido ao uso da sua magia Shin, né, porque já era bem a terceira vez que ele estava utilizando essa magia, e ele não estava suportando, né, o corpo dele não estava suportando ali a força da magia, e acabou se despedaçando. E nossa, é muito triste ver isso acontecendo com ele do jeito que foi mostrado. Ele vai perdendo as pernas, o rabo, o braço, ele vai se despedaçando.
E a gente consegue também perceber ali que o seu guardião tá bem triste, né, de ver o seu amigo se sacrificando para salvar todo mundo. E com o uso da sua última magia, ele pelo menos conseguiu acertar ali aquele mamodo insuportável que é o Clear. E é aí que a gente consegue ver ele pensando, né? No caso não pensando não, ele lembrando das boas lembranças que ele teve junto com o Acheron, quando eles se conheceram, o treinamento do Acheron, que é aí que tem ele sentadinho lá, um negocinho que eu falei pra vocês, que lembra muito o treinamento do Naruto. A gente consegue ver ele também se lembrando deles conversando. E nisso o Acheron vai desaparecendo, e enquanto o Clear tá lá empalado no chifre do Acheron. E nossa, é muito bom ver o Clear levando um ataque desse, porque ele desviou de todos os ataques, vocês não têm noção. Ele desviava de todos os ataques e não era atingido por nenhuma. E finalmente a gente vê ele ali partido ao meio. Sim, ele foi partido ao meio. E esse aí foi um grande feito do Acheron, né? Ele conseguiu acertar o Clear. Então ele aí conseguiu entrar para a lista de um dos únicos que conseguiu peitar o Clear Note ao ponto de partir ele no meio. Mas o coitado do Acheron fica ali no chão, né, sem seus braços, sem suas pernas, fica bem ferido ali, desaparecendo, né, que o livro dele foi queimado. E depois disso o Gorm acaba aparecendo e levando o Clear embora, né, ele partido ali no meio, ele vai se regenerar em outra dimensão e depois corta lá para outra parte do Brago, todo mundo na casa do Kyo, né, o Brago, o Magon, o Tio. E não mostra ali o Acheron desaparecendo, nem ele se despedindo do Acheron. Eu achei até um pouco meio falho dessa parte, porque o Acheron, eu sei que ele apareceu bem pouco, ele teve pouco tempo no mangá, mas deveria ter tido ali uma cenazinha, ele se despedindo deles. Mas eu acho que realmente essa cena foi colocada ali quando ele tem aquela conversa com o Gash, né, pedindo pro Gash confiar nele, se ele pode confiar no Gash, para deixar o mundo Mamodo nas mãos do Gash, né, pro Gash ser rei e depois conseguir reformar o mundo ali para todo mundo ficar em paz e harmonia. Então foi assim que o seu livro foi queimado. Agora vamos para o último tópico, que é o tópico dos poderes do Acheron. Todos os poderes do Acheron que ele utilizou no mangá. Então vamos lá para a sua primeira magia. A sua primeira magia é a Teoburoa, que essa magia o Acheron é capaz de disparar uma forte rajada de energia da sua boca na direção do seu inimigo. Eu diria que essa energia também é meio que uma magia de fogo, é uma energia de fogo ou uma energia normal. Não dá pra saber muito, né, porque é no mangá, mas é uma grande energia que ele acaba disparando no seu inimigo. E ele também consegue usar essa magia na sua forma humana e na sua forma de dragão. A sua segunda magia é a Jigaru Guroa. Essa magia faz com que o braço do Acheron fique gigante, as suas garras também ficam maiores e o seu braço fica ali envolto de uma energia e ele consegue atacar o seu inimigo da forma que ele quiser com esse braço gigante. Então se o braço dele já é gigante, fica maior ainda. E uma curiosidade dessa magia é que o seu irmão Elzador também possui essa magia de Jigaru Guroa. A gente também consegue ver ele utilizando ela no mangá ali na sua luta contra o Bari. A sua terceira magia é a Teirutsuguruku, que faz com que sua cauda fique ali cheia de espinhos e muito maior em forma de uma lança para conseguir acertar o seu inimigo. Mas ele também consegue separar a cauda dele em 9 caudas ali com espinhos para acertar o seu inimigo de várias direções diferentes. O seu quarto feitiço é o Ganzo Buroa, que Acheron dispara ali pequenas bolas da mesma energia do Teo Buroa na direção do seu inimigo. A energia aí é a mesma da primeira magia dele, tá? O seu quinto feitiço é o Dioga Buroa, onde Acheron dispara uma explosão muito maior, muito mais forte pela sua boca, que é a versão mais forte do Teo Buroa. Então o Teo Buroa já era forte, essa aqui é muito mais ainda, faz um estrago gigantesco. A sua sexta magia, o seu sexto feitiço, é o Dioga Amugiruku, que com essa magia os braços de Acheron se transformam em meio que uma grande manopla, né? Fica ali meio que com uma armadura gigante em forma de uma navalha gigante, e com ela ele consegue ali acertar o seu inimigo. O seu sétimo feitiço é o de Shirdo Doraguruku, que com esse feitiço os braços de Acheron acabam ganhando 2 escudos enormes de escamas vermelhas que conseguem
defender ele de ataque dos inimigos. E esse feitiço foi capaz de defender o ataque do Clear Note, que perfurou ele, né, da primeira luta que eles tiveram, né, que ele teve uma ferida no peito, e essa magia foi capaz de defender essa magia aí absurda do Clear. O seu oitavo feitiço, sendo aí o seu mais forte, que ele usou bastante no mangá, é o Shin Feiruku, que essa magia permite que o Acheron consiga voar em alta velocidade. Como eu falei para vocês, ele utilizou essa magia para voar a mais de 2.200 km, né, de distância até onde o Brago e o Clear Note estavam. Então, dá-se dizer que essa magia permite que o Acheron voe pelo menos ali a mais de 1.200 km por hora. Né? E, como eu falei, essa magia aí também foi usada para atacar o Clear, né? Permitindo aí o Acheron partir ele ao meio. E uma curiosidade sobre essa magia Shin Feiruku é que ela foi a primeira magia da classe Shin a aparecer no mangá, como eu comentei com vocês há pouco tempo aí no vídeo, né? A sua nona e última magia é a Shin Doragonoso Buroa, que a gente vê ali o Gash usando nos últimos capítulos do mangá, no 317, na luta contra o Clear Note. Mais uma vez aí, as últimas magias sendo usadas pelo Gash de nível Shin, né, que foi permitido graças ao livro dourado que o Gash possuía, né, que o livro dele conseguiu usar a energia do livro dourado e conseguiu usar as magias de todos os Mamodos ali que eram amigo dele. E um desses Mamodos não podia ser menos que o Acheron, né? E essa magia, a Shin Doragonoso Buroa, ela é muito mais forte do que as outras magias Buroa de Acheron. Ela permite que o Acheron acabe soltando ali uma super gigantesca explosão de energia, de calor pela sua boca, que ela foi usada ali para destruir uma bola gigantesca que o Clear Note tinha jogado na direção do Gash. E na imagem aí a gente consegue ver o Gash com a silhueta do Acheron de trás dele, usando essa magia aí contra uma das magias do Clear. Então, essas aí foram todas as magias do Acheron que ele utilizou no mangá, e a gente pode ver que ele tem duas magias Shin, né? Além de ser aí o primeiro Mamodo a utilizar a magia Shin no mangá. Então, como eu falei para vocês, Acheron é o Mamodo que tem muitos feitos no mangá. Acho que ele chegaria ali em torno do terceiro ou segundo lugar do que fez mais coisas no mangá, né? Claro que em primeiro fica aí o Gash por ser o protagonista. Então esse foi o vídeo Mamonodex do Acheron. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe o seu like. Mais uma vez aí, quem não é inscrito se inscreve e comenta aí o que você achou do Acheron, deixa o seu comentário aí no vídeo e também não esquece de deixar o seu like. Então valeu, até mais, até o próximo Mamonodex. Fui!